Então, muito boa tarde a todos, meus irmãos. Que a gente possa nessa tarde, reunidos aqui nesse ambiente tão agradável, né? Já estamos bem preparados, a gente possa refletir um pouquinho mais, especialmente da doutrina do Cristo e a base que a gente busca, a nossa doutrina espírita. Então, que a gente possa, nesses momentos, aproveitar essas reflexões, né, para que a gente possa levar daqui para fora. Muito bem. A gente vai falar hoje a respeito de um tema que é muito importante para nós espíritas, e às vezes muitos não sabem, mas hoje, de vez em quando, eu trago esse tema, eu mudo, vou mudando os temas, de vez em quando eu volto com esse tema, porque eu acho ele muito importante, a respeito do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como queira. Ele é de uma importância muito grande para nós, cristãos, e para nós espíritas especialmente. Para nós espíritas, porque o nosso livro codificado por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, não sei se todos sabem, ele é baseado praticamente todo no Sermão da Montanha. Quando eu não era espírita e que eu ouvia falar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ficava imaginando que era um evangelho diferente, uma coisa que Jesus tinha falado que ninguém sabia, uma coisa mística, né? Mas não, na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de versículos extraídas do Novo Testamento, e a maioria dessas passagens, elas estão grafadas no Sermão da Montanha. 70% do Evangelho segundo o Espiritismo vem do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, onde que ele está no Novo Testamento? Ele está em dois lugares especificamente. No Evangelho de Lucas, ele está bem curtinho, no capítulo 6, versículo de 17 a 48. Ele é curtinho. Agora, no Evangelho de Mateus, são 3 capítulos para ele. 3 capítulos, é o capítulo 5, 6 e 7. Então eu sempre brinco, quem tem preguiça às vezes de ler o Novo Testamento, acha muito longo e tal, tem muitos livros e tal, se quiser um resumo, vai em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali está tudo, quer dizer, condensado. Lógico que as outras passagens, os outros evangelhos, né, têm igualmente importância, mas o Sermão da Montanha tem essa característica especial. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos. 70% são títulos dos escritos que estão, dos assuntos abordados no Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, ele é extremamente importante para a gente. Ele traz o cerne, ele traz a essência da doutrina do Cristo, da moral cristã. E nos dias de hoje é muito importante a gente ter essa moral sempre junto da gente. A gente está passando por um momento muito difícil, onde às vezes a ignorância, onde a maldade tem tido um destaque muito grande, mentiras em nome do Cristo. A gente escuta cada barbaridade, né, vinda de pessoas que se dizem cristãs. Nossa, cristão como se ele fala o contrário do Cristo? Mas para a gente saber isso, a gente tem que conhecer o Evangelho do Cristo, não é isso? Então, uma boa oportunidade é refletir sobre o Evangelho de Jesus através do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi um sermão que Jesus proferiu, muito provavelmente ainda no seu primeiro ano de ministério. A gente sabe que Jesus trouxe todo o seu ministério em 3 anos, né, aproximadamente. Então, logo no primeiro ano, ele teve esse sermão, que foi dito, né? Segundo alguns, segundo Lucas, ele desceu a montanha, né? E segundo Mateus, ele subiu a montanha. Quer dizer, de qualquer jeito, ele veio para nos encontrar. E nesse sermão, então, esse local onde que Jesus fez, né? Chamado montanha, né? Na verdade não é, porque lá é bem baixinho. É bem aquém de uma montanha. Para ser montanha, você tem que ter mais de 300 metros de altitude. Lá não tem isso. Então, por isso que o mais correto é Sermão do Monte. Quem ouviu esse sermão? Quem que estava lá? Várias pessoas, né? Vigias do Sinédrio, interessados na boa nova de Jesus, que já começavam, né, a ter bastante gente, os necessitados, pessoas das classes altas, das classes baixas, né, sociais, doentes, necessitados, e os próprios discípulos. Então era uma população bastante diversificada. E Jesus então
narrando nesse sermão, ele começa pelas bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, são 9 as bem-aventuranças. Depois das 9 bem-aventuranças, tem o complemento, aí segue-se até o final do capítulo 7, em Mateus. Então, comecinho do capítulo 5, os 12 primeiros versículos são as bem-aventuranças. Agora, dali para frente, até o final do 7º, é o discurso de Jesus. Então, muito provavelmente, Jesus deva ter feito esse discurso numa faixa de umas 2 a 3 horas, para poder envolver todos aqueles ensinamentos ali, porque o que a gente tem ali é uma síntese, inclusive, né? Então, Jesus proferiu esse evangelho, e a partir então das bem-aventuranças é que nós temos bastante informações interessantes da doutrina do Cristo, quer dizer, da moral cristã. Então a gente vai encontrar lá: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento. Amai os vossos inimigos, fazei-lhe todo o bem que puderes, sede perfeito como perfeito é o Pai. A oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha. Não juntei tesouros na terra, vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Entrai pela porta estreita, larga é a porta da perdição. Quer dizer, vários ensinamentos que a gente vê, que a gente estuda. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica às vezes capítulos inteiros para essas frases, para essas passagens, né, do Sermão da Montanha. E justamente por causa dessa importância, né, é que a gente então tem que prestar mais atenção nisso, a gente tem que ser mais atento naquilo que está dizendo ali. Então o Espiritismo, ele traz para a gente uma série de informações, além dessas que são trazidas aqui, né, que complementam na verdade, não é isso? Então os vários livros espíritas, os autores bastante conceituados, né, escritos através do Chico, do Divaldo, Joana, Emmanuel, enfim, vários escritores e vários espíritos que ajudaram na codificação, destacam sempre muito essas passagens todas, né? E as do Sermão da Montanha, com certeza, estão dentre essas mais, né, propagadas e as mais importantes, tá certo? Então, dentro deste conceito e dessa abertura inicial, né, de chamar a atenção para nós cristãos a respeito dessa importância, a gente hoje vai pegar uma pequena passagem, então, exatamente do Sermão da Montanha, para que a gente possa então fazer uma reflexão um pouquinho maior, tá certo? Então, são várias, a gente podia escolher qualquer uma, né? A gente vai escolher hoje, ou escolhemos para hoje, uma passagem que vai estar, ela está no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 7, então é fácil de gravar, Mateus 7,7, né? E o que Mateus 7, versículo 7 diz? Todo mundo conhece essa frase. Nós vamos esticar ela hoje um pouco mais, que ela é curtinha. A gente vai dividir ela em 3 partes, vai tentar elucidar ela um pouco mais, estudar, né? Absorver a essência que ela tem, à luz do Espiritismo, na verdade, não é isso? A frase é a seguinte, o versículo é o seguinte: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abro-se-vos-á. Então, quando a gente lê essa frase, uma frase curtinha, dividida em 3 orações, mais ou menos, né? Pedi e obtereis. O que Jesus está querendo dizer com isso? Pedi e obtereis. Quer dizer, tudo que a gente pede, a gente vai obter? É mais ou menos isso. Mas vamos estudar um pouco mais isso. Vírgula. Buscai e achareis. Buscai e achareis. 2 verbos, né? 2 ações. Vírgula, batei e a porta se abrirá. Então vamos juntar isso tudo, né? Primeiramente vamos separar para depois a gente juntar, né? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos analisar o primeiro trecho, o primeiro terço dessa frase, desse versículo. O pedi e obtereis. Pedi e obtereis, a gente pode tirar daí muitas e muitas informações. Tanto é que no capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo inteiro, o 27, é sobre pedir e obtereis. É nesse capítulo que os espíritos superiores vão trazer para a gente a importância da oração, vão trazer para a gente, né,
como que se deve orar, como que essa oração é feita, como é que é o processo, como que a gente deve se comportar, quer dizer, traz todas essas informações a respeito de oração, de prece, de pedido, de atendimento, as explicações porque às vezes não somos atendidos, né? Está sempre muito ligado a essa questão do merecimento. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, traz muitas informações, né? Agora, quando Jesus disse essa frase, que ele dividiu ali em 3, na verdade ele está mostrando para 3 níveis diferentes, conforme somos nós. O pedir obtereis, ele fala claramente, né, e interpretando o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquilo que a gente pede que tem um atendimento imediato. Então, quem somos, ou quem são as pessoas que podem fazer um pedido e que imediatamente são atendidos? Então, essa primeira parte, ela é dedicada àqueles chamados espíritos puros, espíritos que já realizaram grandes obras no bem, que já transitaram muito, que já tiveram muitas experiências e já estão há muito tempo no lado do bem, fazendo o bem, promovendo o bem, já estão muito adiantados, os espíritos muito iluminados, espíritos, né, da escola de Jesus, por exemplo. Então a gente vê no Evangelho de Jesus, muitas vezes, Jesus às vezes se afastar, ou Jesus ficar em silêncio, fazer uma prece para Deus, e na mesma hora ele é atendido. O pedir obtereis é nesse sentido, é para quem tem muito merecimento, tendo um merecimento tal que aquilo que ele pedir, aquilo que ele necessitar, aquilo que ele, né, tiver aquela sua necessidade, aquilo é atendido imediatamente. Então Jesus é um exemplo clássico desse, né? Todas as passagens, os milagres, enfim, as coisas extraordinárias que o Mestre fez no Evangelho, a gente pode classificar como dentro desse conceito do pedir obtereis, para espíritos puros, com grandes obras realizadas no bem, né? Que se dedicaram ao atendimento dos sofrimentos alheios, que muito amaram, que tiveram muita fé, né? Como exemplo, vamos destacar só uma passagem do Cristo, Evangelho de João, capítulo 11, aquela passagem da ressurreição de Lázaro, né? Quando ele ressuscita Lázaro. Então, no finalzinho do capítulo, do versículo 41, nesse capítulo 11, Jesus então vai até o Pai, se concentra em pensamento e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E ele ordena: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro se levanta, né? Por quê? Porque antes ele tinha feito um pedido a Deus, ele tinha visto aquele sofrimento daquela família, dos irmãos de Lázaro, da mãe de Lázaro, daquele povo todo, o sofrimento, em virtude, né, da morte do rapaz, muito provavelmente prematura e tal, aquela comoção toda. Ele se condoeu, ele teve compaixão para com aquelas pessoas e fez a sua prece diretamente ao Pai. Imediatamente ele foi atendido. Então o pedir obtereis é nesse sentido, tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, né, nesse capítulo 27, vai falar especificamente disso, a ação da prece, como que se dá a transmissão do pensamento no momento da prece. Vou destacar também aqui o item 11, onde os Espíritos dizem assim: pela prece o homem atrai a si o auxílio dos bons Espíritos, que o vêm sustentar nas suas soluções e lhe inspirar bons pensamentos, né? É o processo da prece, da oração sincera. Então, quando a gente tem esse merecimento, ele acontece imediatamente ou rapidamente. Agora, e se ele não acontece na mesma hora? É porque não temos merecimento? Talvez sim, mas e quando que ele vai acontecer? Nunca mais? Não vai acontecer? Aí é que a gente se engana, né? Lógico que não. O pedido feito e não atendido tem sempre uma razão por quê. A gente às vezes não tem a paciência de querer saber, de buscar essa informação ou de ter esse entendimento. Às vezes o sofrimento é grande, a necessidade daquela cura, a necessidade daquele resolução daquele problema é tão imediata, em ele não vindo, aí a gente se entrega às vezes à revolta, a um pensamento negativo, às vezes até desacreditando de Deus. Mas a gente tem que lembrar ainda o complemento da frase de Jesus, porque ela é para todos: pedi e obtereis,
É para quem tem muito merecimento, para quem já trabalhou muito. Isso acontece com a gente? Sim, acontece com a gente também. Nós somos espíritos ainda em desenvolvimento, ainda erramos muito, ainda falhamos muito, mas também já acertamos, já caminhamos, né, ao lado do bem já às vezes muito tempo. Então, em determinadas situações, isso acontece com nós também. Um pedido nosso pode ser atendido imediatamente, dependendo então do nosso merecimento. E para que a gente tenha merecimento, a gente tem que ter trabalhado no bem, tem que ter sido ativo. E isso então pode acontecer e acontece, certo? Como o merecimento então às vezes não está ao nosso alcance a todos, né? É por isso então que Jesus separou de 3 formas: pedi e obtereis, para quem tem muito merecimento. Segunda parte, buscai e achareis. Então aí Jesus já está dando uma outra oportunidade, né? Já está dando uma esperança aí a nós outros, que talvez não tenhamos esse merecimento todo, mas então ele dá a solução, ele dá o caminho: buscai e achareis. 2 verbos, né? 2 ações: buscar e achar, né? Então, ou seja, ele está falando para a gente correr atrás, seria um termo hoje popular, né? Vai atrás, corre atrás, meu filho. Faça um mínimo de esforço, faça a sua parte, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte, a gente pode entender ela dessa forma, né? Ou seja, ele está mandando a gente, ou pedindo para a gente, fazer um mínimo de esforço, que talvez o nosso merecimento não seja tanto, mas existe algum merecimento, mas para que ele possa então se reequilibrar, você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás. Então a gente poderia buscar vários exemplos, vamos destacar 2 que todo mundo conhece. O exemplo que a gente busca lá em Mateus também, capítulo 8, versículo de 5 a 13, é aquela passagem do centurião. No Novo Testamento são 2 centuriões, né, que tem destaque. Esse é o centurião que teve contato com Jesus. É quando Jesus caminhava na entrada de uma cidade, e ele então se depara com um centurião. O centurião era um soldado romano que estava a serviço de Roma, lá na terra de Jesus, dominava o Império Romano naquela época, né? E eles eram muito odiados pelo povo lá de Israel, do povo lá de Jesus, exatamente porque era um domínio, ninguém gosta de ser dominado. E esse centurião então, ele logicamente que atraía muito a ira, a raiva das pessoas de lá, porque ele era o representante de Roma lá, então ele era a lei, ele que mandava, etc. E esse centurião então, ele se aproxima de Jesus no meio da rua, e ele então, se dirigindo a Jesus, pede a Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Ele tinha um servo, né, que trabalhava para ele e que estava doente, muito doente. Então esse centurião, sabendo do poder de Jesus, ele desce, né, da sua posição e vai de encontro a Jesus e pede a Jesus por aquele irmão, por aquele servo, por aquela pessoa que ele, né, gostaria que não estivesse naquela situação. E então Jesus imediatamente se propõe a ir curar o irmão, ir até a casa, e ele fala: não, Senhor, não precisa, de você não precisa, basta que você diga, né, a ele que ele está curado, que ele será curado, porque eu sei do seu poder. Ele na verdade falou isso porque ele não queria constranger Jesus de ir até a casa dele, para que as pessoas não ficassem falando que Jesus tinha tido contato com o romano e tal. Então ele, para precaver, né, para resguardar Jesus: não, Senhor, não precisa, eu sei que basta uma palavra e que o meu servo será curado. Aí Jesus até se admira, fala que nunca tinha visto, nunca tinha tido em Israel ninguém com uma fé igual daquele romano. E então, quando esse romano chega em casa, o servo estava curado, né? Então a gente vê aí na atitude desse nosso companheiro, desse irmão, desse centurião, essa questão do buscar e achar. Ele teve que fazer um esforço, ele foi de encontro até Jesus, ele foi, né, na direção de Jesus. É o que a gente deve sempre fazer quando tiver uma necessidade maior, um pedido, né? As nossas preces é nesse sentido, é de ir até, né? A gente não ficar esperando, a gente vai até. Outro exemplo de buscai e achareis, conforme o centurião buscou e achou a cura, né?
História que todo mundo conhece também, história de Maria de Magdala. Humberto de Campos conta uma passagem muito bonita dela, em que ela já sentindo num determinado momento da vida, né, tristeza imensa, uma depressão, em virtude, né, de uma avaliação da sua vida, dos seus atos, das suas atitudes, conhece o Cristo, vê falar de Jesus, ouve Jesus, se empolga com aquele nazareno, e um dia ela resolve ir conversar com Jesus. E Jesus estava então na casa de Pedro, e conta Humberto de Campos que Maria de Magdala foi até a casa de Pedro. Ela não era uma pessoa bem vista, né, pelo seu passado, pela sua vista. Humberto de Campos fala que Pedro deu uma olhada para ela assim, aquela olhada, né, que a gente chamaria hoje preconceituosa. E então ela vai até Jesus lá na casa de Pedro e bate um longo papo com Jesus. O capítulo inteiro é sobre essa conversa muito bonita. E uma passagem interessante é que ela, com Jesus conversando numa varanda, numa janela, Jesus mostra para ela os escombros de uma casa velha que estava toda coberta de flores. Era uma casa velha em ruínas, mas coberta por uma folhagem maravilhosa, com flores lindas, né? E então Jesus, consolando aquela mulher, diz para ela assim: se o Pai Celeste consegue recobrir os escombros de flores, o que Ele não terá de ofertar a ti, Madalena? De dar as suas condições? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. E Maria de Magdala, então, a partir desse momento, dessa conversa divina com Jesus, ela muda a sua vida completamente, vai seguir um outro caminho, né, que é maravilhoso, de ajuda, de caridade, vai seguir o próprio Cristo em outras oportunidades, né, justamente a partir desse encontro. Que encontro? Um encontro em que ela foi até Jesus, ela buscou Jesus e encontrou a consolação através do Mestre querido, né? Logicamente que nós não podemos às vezes ter essa oportunidade hoje em dia de buscar Jesus diretamente igual ela. E, ele está na casa de fulano, vamos lá na casa de fulano, seria ótimo, né? Mas não, ele está num plano espiritual, né, elevado, ele está no meio de nós todos. Então a gente pode buscar ele a qualquer instante, basta a gente pensar, basta a gente orar, basta a gente acreditar nisso, né? Então, para nós, né, que estamos nessa fase de desenvolvimento espiritual não tão elevada, mas já estamos caminhando, então o buscar e achareis é nesse sentido, né? É no sentido da gente ir atrás, correr, fazer a nossa parte, buscar, né? Não bastou pedir. Estes dois exemplos mostraram que eles tiveram que ir atrás do Mestre, né? Buscar Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25 é dedicado todinho a isso: buscar e achareis. O entendimento sobre isso. O que Jesus então quis dizer com esse buscar e acharei? E é justamente isso, essa busca que a gente tem que ter ao seu Evangelho, aos seus ensinamentos, né? Então lá no capítulo 25 tem uma parte destacada aqui, ó. Do ponto de vista terreno, quer dizer, do nosso ponto de vista, este ensinamento, buscar e achareis, ele é semelhante àquele outro: ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, faz a sua parte, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades, não ignore o sofrimento do outro, esteja presente, junto. Você não vai poder resolver o problema do outro, mas estando junto, se preocupando, né? Praticando a compaixão. A compaixão é justamente isso, a gente se preocupar, se condoer com o sofrimento alheio. Então, estando fazendo isso, né, você está buscando Jesus, e com certeza com essa condição é mais fácil de achar, né? É o fundamento da lei do trabalho, é por conseguinte da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho, e o que põe em ação todas as forças da inteligência do homem é o trabalho, é a ação, sempre, lógico, ação no bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 25, vai trazer informações, orientações do próprio Cristo, pelos espíritos superiores, a esse respeito. Como a gente fazer essa busca, como a gente então encontrar aquilo que a gente tanto precisa, que a gente necessita.
Então lá vai estar mostrando para a gente que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ter um mínimo de esforço, a gente precisa colocar as mãos na massa. Então lá no capítulo 25 vai trazer isso, né? E a terceira parte então do capítulo 7, versículo 7, primeiro, pedi e obtereis, para espíritos muito evoluídos, que têm muito merecimento, vírgula, buscai e achareis, para espíritos, nós, que temos algum merecimento, um merecimento mediano, a gente tem esse merecimento, mas a gente tem que colaborar uma partezinha também, é como se fosse meio a meio, né? A gente tem um merecimentozinho, mas a gente faz a nossa parte também, a gente tem que suar a camisa, a gente tem que fazer um esforço mínimo, vírgula, terceira parte, batei e abro-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, em algumas traduções, né? O que quer dizer isso? Para quem que Jesus então está encaminhando essa sua fala, né? Essa sua demonstração de preocupação com o nosso desenvolvimento? Espíritos com muito merecimento, com médio merecimento, então essa terceira parte para espíritos com menor grau de merecimento, com menos merecimento, né? Espíritos às vezes com mais dificuldade, espíritos que já estejam, né, ainda transitando muito pelo mal, né, ou tendo ainda muito contato com o mal, onde o mal, né, sobrepuja às vezes o bem, espíritos ainda na caminhada, às vezes numa posição, né, de atraso moral, muito provavelmente. Então o batei e abrir-se-vos-á significa isso. Batei, ele já está falando uma ação muito mais de esforço, né? O batei aqui é o batei na porta, né? Então quando você precisar muito, mas estiver precisando demais, e né, se você bate na porta, esmurra a porta, você tem que fazer um esforço grande para a porta se abrir, para você conseguir aquela dádiva, aquele pedido atendido, enfim, aquilo que você almeja tanto. Então para esses espíritos precisa de muito esforço, precisa de esforçar muito, de vencer muito si mesmo, né? Então a gente lembra especificamente, para exemplificar, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em determinados momentos da sua vida, a gente vai estudando a caminhada de Paulo, ele teve que passar por provas muito difíceis, mesmo depois de já convertido, né, na porta de Damasco, que ele já tinha virado Paulo, mesmo assim nas suas primeiras ações em favor do Cristo, ele passou muita dificuldade, sofreu muito, foi apedrejado, né, teve que fugir muitas vezes, esteve na prisão, e ele nunca se esmoreceu, ele sempre acreditou, ele sempre teve a força, né, suficiente para vencer aquela dificuldade. Ele teve que se esforçar demais, vencer isso tudo. A trajetória de Paulo é um exemplo clássico do terceiro nível aí, né, do bater e abrir-se-vos-á. São, né, comparações que a gente faz exatamente para mostrar que todos nós estamos ali atendidos e na preocupação do Cristo, né, qualquer que seja o nosso desenvolvimento espiritual. E nesse terceiro, né, que mostra essa questão do esforço exagerado, que às vezes a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder obter alguma coisa, logicamente que isso vai acontecer devido às nossas próprias condições, às nossas próprias, né, ao nosso próprio processo evolutivo. Ainda não temos tanto merecimento, ou temos muito pouco merecimento, mas já estamos aqui, somos filhos de Deus, estamos nesse mundo de provas e expiações, então logicamente que aqui é o local próprio para a gente aprender mesmo, né? Então quando às vezes o sofrimento é muito grande, quando a prova é muito intensa, é justamente isso, é porque nós já erramos lá para trás, já passamos por aquele processo ali outras vezes, e falhamos, e erramos, e condenamos, e fizemos injustiças. Então a lei de causa e efeito vem agir sobre a gente exatamente para que a gente se reequilibre. Então às vezes vem em forma de um sofrimento maior, de uma dificuldade muito grande, não é isso? Uma doença, uma decepção, enfim, coisas mais graves que a gente às vezes passa nessa existência. Então a gente tem que compreender que isso é de Deus também, é oportunidade compatível com a nossa necessidade. Se a gente está nessa situação, porque a gente precisa, é o nosso merecimento. Então a gente tem que fazer um esforço um pouquinho maior, exatamente para a gente conseguir
né, abrir essa porta e a gente passar para o outro lado lá, que provavelmente será muito mais tranquilo. Então ele representa isso para a gente. E uma historinha para terminar, que realmente mostra exatamente essa questão do esforço, ela está contida no Evangelho Apócrifo, se não me engano é de Tomé. Os evangelhos que a gente conhece, né, os 4 evangelistas e tal, os evangelhos que eles chamam canônicos, não é isso? E tem os evangelhos apócrifos, daqueles que no passado a igreja desprezou, não deu interesse, não deu importância, eles ficaram aquém da história, vamos dizer assim, e muitos deles são, né, estão disponibilizados na internet, a gente acha muita coisa nesses assuntos aí. Então um desses evangelhos apócrifos tem uma história muito interessante e que se encaixa exatamente nesse esforço aí, uma história de Jesus. Conta-se nesse evangelho apócrifo que Jesus caminhava com os seus discípulos, né, pelas aquelas estradas e tal, e eles no meio do caminho se deparam com um sujeito com a carroça emperrada no barro, agarrada, né? E então eles vão passando e observam a ação daquele dono da carroça. Diz que ele estava de joelhos, com os braços estendidos para o céu, orando a Deus para que a carroça fosse desagarrada. E ele ora, os discípulos vão passando, Jesus vai passando e nada acontece. E eles passam. Mais à frente, uma situação semelhante, uma outra pessoa, um outro senhor, uma carroça também agarrada, muito provavelmente pelas condições climáticas da época, né? Agarrou aquela carroça ali. E como que estava esse dono da carroça? Rezava a Deus, pedia, na mesma hora ele se irritava, chutava a carroça, chutava o cavalo, puxava o cavalo, esbravejava, elevava o pensamento a Deus, pedia a Deus para ajudar, que ele tinha que sair, empurrava a carroça. Quando passou um pouquinho, a carroça desagarrou e ele foi embora. E os discípulos então perguntam a Jesus: mas Senhor, explica para nós, aquele primeiro, na mesma situação, a carroça agarrada, e ele orando a Deus, e não aconteceu nada, não desagarrou. Esse aqui, embora orasse, né, no meio de palavrões e de solavancos, ele foi atendido. Aí Jesus deu a explicação, exatamente isso, é que esse segundo, ele estava fazendo a parte dele, ele estava agindo, ele estava fazendo alguma coisa, ele não estava só esperando Deus. Deus nos atende, mas desde que a gente tenha um merecimento, igual Jesus. Se a gente tiver um merecimento mais ou menos, né, basta a gente buscar que a gente vai achar. Se a gente não tiver muito merecimento, aí a gente tem que fazer muito esforço, tem que tirar o cavalo da lama, a charrete da lama, tem que fazer esforço, suar, né? Então Jesus diz isso, ó, esse segundo aí, ele fez a parte dele, então Deus ajudou do outro lado. Então que a gente possa refletir sobre essas questões e que a gente tenha sempre em mãos o Evangelho do Cristo e, em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer sempre essas explicações e as orientações que a gente precisa, né, para absorver melhor os ensinamentos do Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa tarde, bom trabalho para todos.